Oiê! E aí, família? Nós estamos aqui hoje num dia muito especial. Bem especial. É nosso primeiro vídeo do Chame o Mestre. Esse canal não é sobre nós. E quem é esse mestre, né? Já que é o primeiro. Bom, o mestre é uma pessoa que é o nosso mestre mesmo, o nosso mentor espiritual na vida, e ele né? É sensacional, uma pessoa que a gente admira muito, a gente ama como família, de Porque verdade. ele é o meu papi. Então vamos chamar o mestre? Eu vou mandar o Wesley trazer. Vem, mestre! Aê, Oi, mestre! gente. Obrigado, Wesley. Bom, esse aqui é meu pai, o apóstolo Lamartine Pozella. Oi, gente querida. Tô aqui no canal deles agora. Eba, que honra! E antes de começar esse vídeo, não se esqueça, compartilhe, se inscreva no nosso canal, liga o Curte, sininho. comente. E também no do Lamartine. É muito difícil você não ter se inscrito ainda. Se você não se inscreveu, eu Entra lamento lá, por você. Lamartine Pozella. Faça agora. Mas o meu pai, ele é um grande estudioso, principalmente da Bíblia, mas também de muitas coisas do mundo, política, história. E hoje a gente trouxe ele para falar de uma temática que eu acho que virou uma marca muito forte no ministério dele, que é Apocalipse. Nossa, final dos tempos, tanta gente tem dúvidas, tanta gente tem um grande interesse. E o mais legal é que o meu pai se converteu num acampamento ouvindo sobre o Apocalipse. Eu acho que isso foi uma marca, né, que Deus quis imprimir no seu coração. Ah, sem dúvida. A primeira mensagem que eu vi, o acampamento chamava Apocalipse Agora. E eu fiquei assim impactado. E desde lá, foi em 1981, fevereiro, carnaval, 39 anos que eu debrucei sobre o tema. E é inesgotável, e me convidar para falar disso é uma honra estar aqui. Então vamos lá para as perguntas. Nós preparamos poucas perguntas para vocês entenderem questões que eu acho que muitas pessoas têm dúvida e perguntam. A primeira delas: em que momento do Apocalipse nós estamos? Tantos fatos vão acontecer. E hoje, em qual momento nós estamos? Então, essa é uma pergunta muito boa. É algo que é importante você entender. Quando você começa a ler o Apocalipse, primeiro Jesus se apresenta dizendo que é Ele quem está, né, se dirigindo à igreja, é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus. E nos primeiros 3 capítulos a gente tem as 7 igrejas. Essas 7 igrejas é o período da igreja. Elas são 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, mas elas têm uma representatividade profética também. Então, quando chega no capítulo 4, versículo 1, João diz assim: eu ouvi uma voz do céu, um som de trombeta, e uma porta aberta foi feita, e essa voz diz: sobe para cá. Ali é o arrebatamento da igreja. Que a partir lindo. do capítulo 4, não aparece mais a palavra igreja. Só no final, quando todas as coisas já estão no fim, que a noiva vai estar com o Senhor. Então, nós estamos nessa primeira parte do livro de Apocalipse, que é antes do arrebatamento da igreja e no período e na dispensação da igreja. Próxima pergunta que nós fizemos aqui. Nós sabemos que os selos significam morte, fome, pragas. Pestes. A pandemia que nós estamos vivendo hoje significa que alguns selos já foram abertos? Não, essa também é uma pergunta que muita gente me faz, eu acho ela super relevante também. Os selos acontecem no capítulo 6 de Apocalipse. O arrebatamento acontece no capítulo 4. Nós estamos nos 3 primeiros capítulos e, mais propriamente, na minha maneira de entender, na época do período da igreja de Laodiceia. Por que as pessoas confundem isso? Porque tem muita coisa que está acontecendo hoje que vai acontecer com a abertura de selos. Cada selo é um juízo da parte de Jesus. Só que tudo que nós estamos vendo hoje é um antigosto, mas numa quantidade menor e numa intensidade menor. Hoje nós estamos vivendo naquele período que Jesus chama de princípio de dores. E o princípio de dores é como a mulher grávida que vai tendo as contrações. A palavra ali, dores, é dor de parto. Quando ela vai ter o parto, ela começa a ter uma contraçãozinha aqui, daqui a pouco passa um tempo ela tem outra. Quanto mais perto vai ficando, vai diminuindo a distância e aumentando a intensidade. Exatamente isso que nós estamos vivendo. Ou seja, os terremotos vão aumentar em número e intensidade, as pestes vão aumentar em número e intensidade. Todos os sinais que nós vamos ter lá na grande tribulação, nós estamos tendo agora, só que com maiores sinais. E a prova disso, gente, é que se você pegar um gráfico da sismologia, até o ano 2000, eles sempre marcam os terremotos de grande magnitude acima de 6 pontos. O gráfico, ele está assim. A partir do ano 2000 ele vem para cá. Ou seja, ele sobe absurdamente o número de terremotos no mundo com magnitude acima de 6
E cada vez terremotos mais poderosos, mesmo com tsunami, ou seja, nós estamos vivendo o período de princípio de dores, vai aumentar os sinais e vai aumentar também a magnitude, a força desse Tem sinal. nada a ver de coincidência, então. Realmente é um aviso, é uma preparação. Jesus profetizou que ia ser assim. Ele é Deus, ele estava falando como aquele que tinha o conhecimento, tudo que está acontecendo. Por isso que eu creio que nós estamos vivendo nesse período e, portanto, eu ainda digo mais, eu acho que nós estamos vivendo na última geração. Porque Jesus disse que a geração que visse a figueira florescer não passaria aquela geração. A figueira na Bíblia representa Israel. E o florescimento é o retorno da nação de Israel para o seu próprio território. Então, alguns dizem que é 1948, eu penso que é 1967, quando Jerusalém voltou para a mão dos judeus. Então, nós estamos nesse período e, portanto, o nascimento aqui representa a vinda de Jesus. Daqui para diante, todo mundo vai confundir porque os sinais vão ser cada vez maiores e mais Eu claros. cheguei a ver recentemente uma entrevista que já existem judeus que falam que o Messias vem nos próximos 10 anos. Não dá para cravar, mas você acha que está próximo? Você acha que é nessa geração mesmo? E não, que é nessa geração, não tenho dúvida. Outro dia eu estava fazendo uma live e me perguntaram, falta algum sinal? Eu falei, nenhum mais. O único sinal que nós vamos ver, e aí dobra o joelho, Acordo confessa de paz. pecado, é a assinatura do acordo. O último antes desse era Israel voltar para sua terra. E isso fez com que o cronômetro do fim disparasse. Porque Israel está na terra, porque nessa grande tribulação e o acordo de paz vai ser reconstruído o terceiro templo. Para ter o terceiro templo, eles tinham que estar lá. Então hoje, os estudiosos do Apocalipse do mundo inteiro estão dizendo, não tem mais nada para se cumprir. Agora, existe uma questão, uma interrogação aí. A igreja vai ver a assinatura do acordo? Talvez não. Porque a Bíblia fala, o que falta para que Jesus venha? Duas coisas, a apostasia, isso já está acontecendo. Muito. E a segunda é a manifestação do homem da perdição, o filho da iniquidade, que é o anticristo. Agora, como é que ele se manifesta? Ele vai se manifestar assinando o acordo. Talvez a gente veja o acordo, a assinatura e a gente é arrebatado, ou talvez a gente vai ouvir a mídia dizendo, olha, o acordo será um acordo de 7 anos, o acordo vai envolver a reconstrução do terceiro templo. E aí, nessa hora, talvez a igreja seja arrebatada. Então, pode ser que aconteça isso. A gente sabe que existem algumas linhas, né? Quais as evidências de que a igreja não passará pela tribulação? A grande confusão de muita gente é a seguinte: se Jesus disse que eles iam passar por tribulações, iam ser perseguidos, lá em Mateus 24, a questão é a seguinte, Mateus 24 é o discurso profético. Quem fez a pergunta quando que Jesus ia estabelecer o reino e tal, e o fim aconteceria? Judeus. Ali Jesus descreve o que vai acontecer com o povo de Israel. E a semana da grande tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel. E, portanto, as 69 estiveram ligadas, como disse o anjo para Daniel, ao teu povo e a tua cidade. Teu povo é judeus, a tua cidade é Jerusalém. Por que a 70ª teria ligação com a igreja? Tem nada a ver. A 70ª semana ela tem duas finalidades. Primeiro, para que o povo de Israel se converta e se arrependa. E a segunda, julgar o mundo que a vida inteira ouviu falar sobre Cristo e não aceitou. Outra coisa, quando você olha para a história, por exemplo, quando os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra, eles chegaram para Ló e falaram, você tem que sair rápido, porque enquanto você estiver aqui, nós não vamos poder trazer o juízo. Por que não ia poder trazer o juízo? Porque tinha um justo lá. Só um. Se Deus poupou aquele camarada, como é que ele não vai poupar milhões e milhões de crentes? E depois tem uma palavra em Apocalipse 3:10 que é muito clara. Jesus está falando para a igreja, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo para provar os moradores da terra. Então aqui, primeiro, é uma promessa de que ele ia guardar não na hora, mas da hora. E no grego, aqui nós temos uma preposição que é ektu. Ek é a preposição que em todas as línguas é transliterada para o ex. Ex é sempre para fora. Por exemplo, êxodo é saída. Exit é saída. Vem do grego, vem desta preposição. Então Jesus não está guardando na hora. Guardar na hora é, você vai estar lá e eu vou estar com você. Guardar da hora é tirar, é arrancar de dentro para fora. Então essa é uma promessa direta de Jesus à igreja dizendo, porque guardaste a palavra da minha perseverança,
eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Os teólogos que interpretam de maneira diferente não têm resposta para isso. Isso é uma palavra direta para Cristo. E quem conhece o grego sabe que a língua grega tem uma particularidade. Ela é uma língua declinável, como o alemão. Você não precisa usar a preposição. Basta você mudar o final da palavra, o sufixo, que você muda o sentido. Eu vou dar um exemplo. A palavra logos. Logos é palavra. Da palavra é logo. Na palavra é logo. Olha aí, gente, aula de grego, hein? Então, veja, você muda o sufixo, você muda o sentido. Agora, quando no grego você quer enfatizar a ação, você põe a preposição. E ali existe a preposição. Tu, ou seja, Jesus está dizendo, eu vou tirar vocês dessa grande tribulação. Por quê? Porque nessa grande tribulação, o anticristo vai se levantar, as pessoas vão ter que decidir se tem a marca ou não, se vão viver ou não. E essa é uma promessa direta de Jesus. Gente, na história, Deus preservou uma vida. Vai preservar aqueles que são fiéis a Deus no arrebatamento da igreja. Amém. E eu tenho uma última pergunta que está muito direcionada ao indivíduo. E eu, então, como cristão, estou vivendo esses últimos tempos, vendo tudo que está acontecendo na igreja, no mundo. Qual é o meu papel? Qual é o meu propósito sendo uma pessoa que Deus colocou para viver nesses últimos tempos? Eu acho que de todas as perguntas, essa é a mais importante. Como eu creio que nós estamos na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é a igreja morna. É a igreja para quem Jesus falou, você não é nem frio, nem quente. Eu quisera eu que você fosse frio ou quente, porque eu tenho vontade de te movimentar da minha boca. Ou seja, Jesus olha para quem ainda não se converteu com um olhar mais misericordioso do que para o crente que conhece a palavra e que está meia boca, entendeu? Então, qual é o papel do crente? É se santificar, é buscar Deus, é falar de Jesus, é bradar que ele está voltando, porque quando ele vier, ele vai levar só quem estiver aguardando a sua vinda. Aquele tipo de crente que pensa que vai subir e está vivendo aquela vidinha de pecado, de não estar nem aí com Deus. Então, Érica, qual é o nosso papel? É pregar o evangelho, é falar de Cristo, é viver para a glória dele. Se você fizer isso, quando ele vier, você vai ser como aquelas virgens que estão com a lâmpada cheia de azeite. Amém. E vai subir e vai entrar com ele na glória. E eu queria até lembrar também uma coisa que eu sempre penso e digo, que nada como propósito de levar o evangelho para fazer a gente perceber que tá morno. Porque quando a gente tá vivendo só pra gente, aquele pouquinho espiritual já me basta. É um extra, é só uma área da minha vida, isso que eu tô dando para Deus é suficiente. Mas a hora que você quer ser usado por ele, você tem um propósito, você percebe que o homem sozinho não é capaz. Você precisa do poder do Espírito Santo. Amém. Você precisa estar cheio. E aí você quer ser aquele crente quente, né? Para poder levar Jesus. E esse é o grande incentivo que a gente quer que você leve assistindo esse vídeo. Você cristão que foi escolhido por Deus para viver com a gente esse final dos tempos, seja um cristão quente e lembrando, acima de tudo, agradar a Jesus. É isso aí. Deus te abençoe.